Minha mãe confessou que sou adotado, justo quando começaram a dividir a herança do meu avô. Meu avô havia morrido 3 semanas antes. Seu funeral foi um evento elegante, sóbrio e frio. Não pelo clima, mas pela tensão no ar. Estava evidente que todos pensavam a mesma coisa: a herança. Minha família nunca foi particularmente unida. Todos fingíamos sorrisos no Natal, mas bastava arranhar um pouco a superfície para os velhos rancores virem à tona. Minha mãe, por exemplo, era filha quieta, a que não se envolvia em brigas, mas também nunca recebia atenção. Sempre nos manteve à margem dos conflitos familiares. Dizia que era melhor assim. Eu acreditei. Até aquele dia. Naquela segunda-feira, fomos convocados ao cartório às 10 em ponto. Chegamos cedo. Eu fui com minha mãe, de terno escuro, tentando demonstrar respeito por alguém que, embora fosse meu avô, eu via talvez uma vez a cada 2 anos. Ela estava tensa, silenciosa. Achei normal, no início. O luto, talvez. Mas hoje sei que não era só tristeza o que ela sentia. Ao chegarmos, todos os irmãos da minha mãe estavam presentes. Minha tia Laura, com seu penteado impecável e joias barulhentas. O tio Ernesto, com sua jaqueta de couro e olhar de poucos amigos. E, claro, os filhos deles. Meus primos. Todos sabiam que o que estava prestes a ser dividido não era pouca coisa. Meu avô tinha casas, terrenos, uma coleção de arte, investimentos. E cada um esperava sua parte como quem recolhe uma herança justa por direito de sangue. Eu não esperava nada. Mamãe nunca falou de dinheiro comigo. Mas quando me pediu que a acompanhasse naquele dia, fui sem questionar. Sentamos todos à volta de uma mesa grande de madeira. À nossa frente, o tabelião. Um homem mais velho, de voz cansada, que começou a ler o testamento com um tom neutro. No início, tudo parecia normal. Pequenas doações a causas beneficentes, lembranças pessoais para alguns antigos empregados. Mas então, veio o inesperado. A divisão dos bens será efetivada apenas após a comprovação de laço sanguíneo direto com meus descendentes, por meio de testes de DNA. Esta condição é obrigatória para todos os netos. O silêncio ficou denso. Os olhares cruzados foram instantâneos. Alguns riram nervosamente, outros franziram a testa. Minha mãe abaixou o olhar. Não disse nada. Não se surpreendeu. Não perguntou. Apenas evitou meus olhos. O que é isso? Perguntou minha prima Paula, quase ofendida. Vão nos fazer cuspir num tubo para nos dar o que é nosso por direito? O tabelião não respondeu. Apenas apontou para o documento. É a vontade do falecido. Senti um arrepio na nuca. Algo estranho. Um incômodo que eu não sabia explicar. Porque, embora em teoria eu não tivesse nada a temer, minha mãe estava nervosa demais. E eu começava a suspeitar que aquele testamento não era só uma excentricidade. Era uma bomba. Quando saímos do cartório, não falei nada. Caminhamos em silêncio até o carro. Mas assim que fechei a porta, soltei. Por que você não disse nada, mãe? Ela não me olhou. Não era o momento. O momento para quê? Ela respirou fundo. Me encarou com os olhos úmidos, mas firmes. E então disse algo que mudou tudo. Tem algo que você precisa saber. E eu não sei como te dizer. Ali, eu soube que o que vinha a seguir iria me destruir. O que é que eu tenho que saber? Insisti, mas minha voz já não soava como antes. Tremia. Algo dentro de mim sabia que aquilo não era pouca coisa. Minha mãe me olhou fixamente, como se quisesse memorizar meu rosto antes de falar. Como se soubesse que depois do que diria, tudo mudaria. Você não é meu filho biológico, disse ela, baixando a voz. Você foi adotado. Eu ri. Foi um reflexo idiota. Ri porque pensei que era uma piada, ou alguma metáfora mal colocada. Mas ela não sorriu. Pelo contrário, encolheu-se no banco, como se doesse só pronunciar aquilo. O que você tá dizendo? Perguntei, sem conseguir processar. Eu te adotei quando você tinha 3 dias de vida. Foi em segredo. Só seu pai e eu sabíamos. Ninguém mais. Minha cabeça girava. De repente, tudo ao meu redor parecia borrado. As palavras flutuavam, mas não se fixavam. Adotado? Eu. Toda a minha vida foi uma mentira?
Por que nunca me contou? Porque era o melhor para você, disse ela, e pela primeira vez em anos, a vi chorar. Eu te amei desde o primeiro momento em que te vi. Você é meu filho. Não importa o que diga um papel. Não importa o que diga o sangue. Importa sim. Gritei, batendo no painel do carro. Claro que importa. Você me criou entre pessoas que nunca me aceitaram de verdade. Que sempre me tratavam diferente. Agora eu entendo por quê. Ela fechou os olhos, dolorida. Seu rosto se desfazia a cada segundo. Eu estava tão cheio de emoções que não sabia qual deixar sair primeiro. Raiva, tristeza, confusão, medo. Eu não sabia que o testamento diria isso. Seu avô não sabia, ou pelo menos era o que eu achava. Ele nunca nos pediu provas. Achei que esse segredo morreria comigo. Quem são meus pais biológicos? Silêncio. Um silêncio que me partiu. Eu não sei, disse ela finalmente. Foi uma adoção privada. Um contato do seu pai. Pagamos uma mulher, ela assinou uns papéis e nunca mais tivemos notícias. Tudo o que eu conhecia de mim mesmo desmoronava. Meu nome, minha história, minhas raízes. Naquele momento, deixei de me sentir parte de algo. Era como se tivessem me arrancado do chão sem aviso. E quanto à herança? Perguntei, sem conseguir evitar. Eu não tenho mais direito a nada? Legalmente, não, respondeu ela, com a voz quebrada. A menos que haja uma exceção no testamento, ou que seus tios não entreguem os exames, você não poderá receber nada. Ri, mas desta vez foi um riso amargo. Eu ia perder tudo. Não por escolha minha, não por erro meu, mas porque alguém decidiu esconder uma verdade, por toda a minha vida. E se eu me recusar a fazer o teste? Perguntei, ainda confuso. E se eu deixar as coisas seguirem como estão? Então continuará sendo meu filho, como sempre foi, disse ela. Mas ficará sem nada. Naquela noite, não dormi. Me tranquei no meu quarto, olhando fotos da infância, observando os olhos da minha mãe, do meu pai, tentando encontrar algo de mim neles. Um traço, um gesto, qualquer pista. Mas não havia nada. Eu me sentia emprestado, um convidado numa história que nunca foi minha. E, no entanto, algo dentro de mim começou a mudar. Porque, se toda minha vida era uma mentira, eu tinha duas opções: fugir ou buscar a verdade. Inscreva-se se quiser saber como essa história vai terminar. Porque o que vem depois é ainda mais obscuro. 2 dias se passaram sem que eu conseguisse olhar para ela nos olhos. Eu não sabia se a odiava ou se queria abraçá-la. Como se perdoa alguém que te escondeu sua própria identidade durante décadas? Eu me sentia como um estranho na própria pele. Mas o que mais me queimava por dentro não era o segredo em si, era o momento. Por que justo agora? Por que esperar até começarem a dividir uma herança para me contar algo tão brutal? Não conseguia evitar pensar que havia algo mais obscuro por trás de tudo. Então comecei a investigar. Primeiro, pedi uma cópia completa do testamento. O tabelião ficou relutante, mas ao ver que meu nome aparecia como neto, me entregou uma versão parcial. Revisei cada cláusula, cada detalhe, e encontrei algo estranho. Uma linha adicionada à mão, bem no final do documento original. Caso se descubra descendência não legítima, os bens serão redistribuídos entre os demais herdeiros. Não era apenas para confirmar se éramos netos. Era uma cláusula de exclusão. Se alguém não fosse neto biológico, ficaria de fora, e sua parte seria redistribuída entre os outros. Minhas mãos tremiam. E se alguém soubesse que eu era adotado? E se o testamento não fosse coincidência? Voltei para casa com uma ideia fixa na cabeça: falar com minha tia Laura. Ela sempre foi a mais ambiciosa. Sempre falava em justiça familiar, como se tivesse nascido com mais direitos que os outros. Liguei para ela e pedi para nos encontrarmos. Fingi estar confuso, precisando de orientação. Ela, claro, aceitou com prazer. Nos encontramos numa cafeteria elegante. Ela chegou maquiada, com o perfume forte de sempre. Me abraçou como se me amasse. Mas os olhos dela sempre me pareceram frios. Sinto muito pela sua mãe, disse assim que sentamos. Por quê? O que tem ela? Bom, agora você vai ter que descobrir tudo. Sorriu. Não é sua culpa, querido. Ela só tentou te dar uma vida digna.
Você sabia que eu era adotado? Ela fez uma breve pausa. Depois, abaixou o olhar e tomou um gole do café. Eu suspeitava. Sempre teve algo estranho na forma como seus pais te tratavam, como evitavam certos assuntos. Mas eu não tinha provas. Até ler o testamento. E você não teve nada a ver com aquela cláusula. Ela arqueou as sobrancelhas. Está insinuando que eu manipulei o testamento? Não respondi. Olha, disse ela, cruzando os braços. Seu avô era um homem muito esperto. Ele sabia que havia segredos nessa família. Talvez não soubesse exatamente quais, mas deixou tudo preparado para que viessem à tona. Se você não é neto dele, o justo é que não herde nada. Não leve para o lado pessoal. Justo. Que palavra suja saindo da boca dela. Naquela noite, conversei com minha mãe. Contei tudo. Sobre o testamento, sobre minha tia, minhas suspeitas. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse algo que me gelou por dentro. Sua tia estava presente no dia em que assinamos os papéis. Ela sabia desde o começo. O quê? Ela nos acompanhou. Disse que queria nos apoiar. Mas depois disso, ela sempre me chantageou em silêncio. Sabia que, se isso viesse à tona, você poderia ser excluído, e eu perderia meu lugar na família. Caí da cadeira. Não de fraqueza, mas de raiva. Estavam me usando como uma peça no tabuleiro de ambição deles. E naquele momento, eu soube. Eu não podia mais ficar calado. Eu ia descobrir toda a verdade. Com ou sem ajuda. Com ou sem família. Naquela noite, dormi pouco. Sonhei com portas que se abriam sozinhas, com vozes me chamando de quartos vazios, e com um berço. Sempre um berço, mas sem bebê dentro. Às 7 da manhã, eu já estava na frente do computador. Precisava encontrar algo, qualquer coisa. Minha certidão de nascimento, registros, qualquer documento que me dissesse o que realmente aconteceu no dia em que nasci. Minha mãe havia dito que foi uma adoção privada, sem agência. Tudo por meio de um contato do meu pai. Isso não me dava muitas opções. Mas decidi buscar nos arquivos digitais do hospital onde supostamente nasci. Levei horas para acessar o sistema, e ainda mais para encontrar os registros daquela data. E então, algo estranho apareceu. Havia uma certidão em meu nome, sim. Mas o número de identificação hospitalar era diferente do da minha mãe. Ela não constava em nenhum documento médico daquele dia. Nem nas emergências, nem na maternidade, nem na observação pós-parto. Aparecia apenas meu pai, assinando como responsável. E ali, num canto do documento digital, um nome riscado, paciente biológica, censurado. Quem era essa mulher? Minha mãe verdadeira? Copiei o número do prontuário e fui pessoalmente até o hospital. Menti. Disse que era para um trabalho de pesquisa sobre registros antigos. A recepcionista, uma senhora idosa, acreditou pela metade, mas com um sorriso e um pouco de insistência, me deu acesso a uma sala de arquivos físicos. Passei horas ali dentro. Gavetas cheias de documentos antigos, pastas amareladas. Até que encontrei um relatório de parto. Mãe, Eva Munhoz Sanches. 21 anos. Estado civil, solteira. Sem acompanhante. Bebê, sexo masculino, sem nome registrado. Estado de saúde, estável. Autorizada a entrega para guarda externa. Li 3 vezes. Custei a processar. Eva. Esse era o nome dela. Eva Munhoz. E o que significava guarda externa? Uma adoção? Uma entrega voluntária? Um acordo por debaixo dos panos? Voltei para casa com o documento nas mãos. Ao entrar, minha mãe estava me esperando. Como se soubesse que aquele dia, eu a encontraria. Você encontrou, não foi? Assenti com a cabeça. Quem era Eva Munhoz? A mulher que te trouxe ao mundo, disse ela, sem rodeios. Onde ela está agora? Ela suspirou. Caminhou até uma gaveta e tirou um envelope velho. Colocou sobre a mesa, na minha frente. Nunca abri, confessou. É dela. Nos entregou quando te deu em adoção. Disse que, se um dia você quisesse procurá-la, poderia usar isso. Mas que jamais nos atreveríamos a procurá-la sem o seu consentimento. Abri o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão.
com tinta azul. Poucas linhas, mas cada uma atravessava meu peito. A quem for, meu filho. Não pude ficar com você, mas nunca deixei de pensar em ti. Te dei em adoção porque queria que tivesse uma vida melhor do que eu podia oferecer. Não me odeie. Apenas seja feliz. Se algum dia quiser saber mais sobre mim, este é meu número. E no final, um número de telefone. Sem endereço. Sem sobrenome. Só isso. Vai usar? Perguntou minha mãe. Olhei para ela por longos segundos. Sim. Porque eu não podia mais construir minha vida sobre segredos. Porque, se eu queria saber quem realmente era, tinha que começar do começo. Eu segurava aquele número entre os dedos fazia mais de 1 hora. Não sabia se devia ligar ou queimar o papel. Uma parte de mim queria gritar: "Por que você me deixou?" E outra só queria saber se ela ainda estava viva. Finalmente, respirei fundo e disquei. 1 toque. 2. 3. Alô? Atendeu uma voz feminina, cansada, sem emoção. Fiquei em silêncio. Alô? Eva Munhoz. Pausa. Quem está falando? Não sei como dizer isso. Engoli seco. Meu nome é David. Acho que sou seu filho. A linha ficou muda. Silêncio. Mas não era um silêncio de surpresa. Era um silêncio carregado, como se ela estivesse esperando aquela ligação a vida toda. Onde você está? Foi tudo o que ela disse. Marcamos um encontro num parque, longe de tudo. Eu queria vê-la num lugar neutro. Sem fotos, sem passado, sem lembranças. Apenas ela e eu. O relógio marcava 18h14 quando ela chegou. Usava um casaco bege. O cabelo preso. Não era como eu imaginava. Nem triste, nem destruída. Parecia forte. Uma mulher que aprendeu a se sustentar sozinha. Ficamos nos olhando por um bom tempo. Até que ela disse: "Você tem os olhos dele." De quem? Do seu pai biológico. Meu coração se apertou. Ali estava ela, a mulher que me deu a vida, me falando de outro desconhecido. Sentamos. Ela não chorava. Eu sim. Por que você me deixou? Porque eu não tinha opção. E então, sem que eu perguntasse, ela começou a contar tudo. Tinha 21 anos. Estudava enfermagem. Se apaixonou por um homem casado. Meu pai. Um advogado 20 anos mais velho que ela. No começo, achou que ele a amava. Depois percebeu que era só mais uma aventura para ele. Quando engravidou, ele sumiu. Ofereceu dinheiro para que ela abortasse. Mas ela se recusou. Foi expulsa de casa. A mãe dela não queria uma vergonha na família. Acabou dormindo num sofá emprestado, sozinha, sem recursos. Até que uma enfermeira do hospital falou sobre um casal que não podia ter filhos e queria adotar em segredo. Um casal respeitável, disse. Sua mãe adotiva veio me ver antes de você nascer. Me prometeu que cuidaria de você. Que nunca faltaria amor. E eu acreditei. Você sabia quem eles eram? Não. Só os nomes. Nada mais. Era melhor assim. Ou foi o que eu pensei. Ela me mostrou uma foto velha, amassada. Ela com a barriga grande, em frente ao espelho. Estava sozinha. Sorria, mas não completamente. Você teve mais filhos? Ela balançou a cabeça. Depois de você, eu não consegui mais. Nem física, nem emocionalmente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Por que você deixou aquele número? Porque, no fundo, eu sempre esperei que um dia, você também quisesse saber. Voltei para casa confuso. Tinha conseguido respostas, mas também novas perguntas. Por que minha mãe adotiva nunca me disse que conheceu Eva? Por que me escondeu tudo por tantos anos? E então, algo acendeu na minha mente. Voltei a ler a carta do testamento. Aquela cláusula escrita à mão. A letra me parecia familiar. Muito familiar. Corri até o quarto da minha mãe. Abri o diário antigo dela, aquele onde anotava coisas da juventude. Folheei as páginas. Frases. Memórias. Bilhetes de amor. Até que vi. As curvas. A inclinação. As letras compridas. A letra da cláusula do testamento era da minha mãe adotiva. Não do tabelião. Não do meu avô. Dela.
E naquele momento, entendi tudo. Ela sabia que isso ia acontecer. Ela provocou isso. Ela queria que tudo viesse à tona. E não por justiça, mas porque havia algo mais. Algo que ela ainda não tinha me contado. O ar no meu peito ficou pesado. A letra. Aquela maldita letra. Era da minha mãe. Ela escreveu aquela cláusula. Não foi o meu avô, nem o tabelião. E então tudo fez sentido de uma vez. A confissão. O momento em que ela contou. O silêncio na sala do cartório. Não foi por acaso. Ela tinha armado tudo desde o início. Aquilo não foi uma reação ao testamento. Ela havia criado aquele testamento. Por quê? Pensei. O que ela ganhava com isso? Corri para confrontá-la. Ela estava na cozinha, lavando uma xícara como se nada estivesse acontecendo. Tranquila. Como se não tivesse acabado de virar meu mundo do avesso. Foi você? Disparei direto. Você escreveu aquela cláusula? Ela não se abalou. Deixou a xícara na pia, enxugou as mãos e me olhou. Sim. Assim. Sem rodeios. Sem vergonha. Por quê? Porque era necessário, disse, sem elevar a voz. Porque eu não podia mais carregar esse segredo. Porque você merecia saber a verdade. E porque eu precisava te proteger. Me proteger? De quem? Deles. Ela falava dos irmãos. Meus supostos tios. Que agora eu sabia, legalmente, não eram nada meus. Seu avô te amava. Mas não te conhecia. Se ele soubesse que você era adotado, talvez te rejeitasse. Ou talvez não. Nunca vamos saber. Mas os filhos dele, esses sim. Esses não deixariam você com uma migalha sequer. Sentei, atordoado. Não sabia se abraçava ou gritava com ela. Então, você escreveu aquilo? E o tabelião? Eu o convenci a incluir como uma nota póstuma que o vovô supostamente esqueceu de colocar no documento original. Um adendo com a mesma caligrafia, para parecer que era dele. Você falsificou o testamento? Não o testamento. Só essa parte. E só para garantir que fosse feito o que ele de verdade teria querido, proteger os seus. E eu não sou um dos seus. Perguntei, com raiva. É claro que é. Mas não por sangue. Por tudo que construímos juntos. Pelas vezes que você me curou só com um sorriso. Mas eles nunca viriam assim. Para eles só importa o sobrenome. Ela se aproximou. Pegou minha mão. Você realmente acha que alguém como sua tia Laura ia deixar você herdar algo, se soubesse da adoção? Fiquei calado. Não dava para discutir isso. Eu já tinha visto como ela agia. Ela sabia, acrescentei. Desde o início. Você mesma me contou. Sim. Mas ela não tinha provas. Até agora. Por isso, eu a venci primeiro. Dei a notícia de forma controlada. Dei a você a vantagem. E embora você agora esteja fora legalmente, isso não significa que esteja fora de verdade. O que você quer dizer? Ela sorriu, só de leve. Quero dizer que nem tudo nessa família é o que parece. E nem todos os herdeiros têm as mãos limpas. Essa frase me gelou. O que você fez? Nada, respondeu, quase divertida. Só plantei a semente da dúvida. O resto, eles mesmos vão regar. E foi aí que eu entendi. Isso não era só uma história sobre adoção. Era uma guerra. Uma guerra silenciosa, fria, que já estava sendo travada há anos. E eu acabava de ser jogado no campo de batalha. Depois daquela conversa, entendi que eu não podia mais confiar cegamente em ninguém. Nem mesmo na mulher que me criou. Não dormi naquela noite. Passei horas investigando cada parte do testamento. Busquei documentos do cartório, assinaturas, compromissos antigos do meu avô com advogados. E então, me deparei com um e-mail arquivado, num backup do computador da minha mãe. Estava numa pasta chamada Pendente. Abri com as mãos tremendo. Era uma mensagem para o tabelião, com cópia para uma terceira pessoa. Assunto: adicionar cláusula confidencial. Descrição total. O corpo da mensagem dizia: conforme conversamos, esse acréscimo precisa parecer natural. O velho não assinou nada novo, mas eu tenho amostras da caligrafia dele e saberei imitá-la. Em troca,
Garanto sua discrição e compensação. Ali estava a prova. Minha mãe tinha negociado com o tabelião. Tudo foi um plano frio, premeditado e executado como uma cirurgia. Mas, compensação? Comecei a suspeitar que minha mãe tinha manipulado mais do que eu imaginava. Fui até o quarto dela enquanto dormia. Abri sua escrivaninha. E ali estava, um caderno preto, com anotações feitas à mão. Datas, valores, nomes, pagamentos para um tal de SL. Pagamentos em dinheiro. Referências a um negócio de pintura que não existia. Era lavagem de dinheiro. Ou algo muito parecido. Mas o pior estava na última página. Se Laura tentar reivindicar o terreno de Valência, soltar o caso da fraude fiscal de 2007. Ernesto tem o áudio disso. E Paula, bom, ela já está endividada o suficiente para ficar calada. Ali eu entendi tudo. Não era só uma estratégia para me proteger. Minha mãe estava chantageando os próprios irmãos para que eles não me tirassem a força da herança. Não fez isso por justiça. Fez por poder. E eu estava no meio. Na manhã seguinte, a confrontei. O que é isso? Mostrei o caderno. Você leu? Claro que eu li. Você está manipulando toda a sua família. Isso não é proteção, é guerra suja. Ela fechou o caderno devagar. Você acha que eles iam parar se soubessem que legalmente você já está fora? David, eles te expulsariam da casa, do testamento, da história. E você, nem tem o sobrenome. Eu não quero isso assim, disse. Não quero herdar por medo. Não quero um centavo manchado com tudo isso. Você não tem escolha, respondeu ela. Já começamos. O que mais você está escondendo? Silêncio. Até que ela disse. Você não foi o único adotado. O quê? Seu tio Ernesto também não é filho biológico do seu avô. Mas ninguém sabe. E se ele descobrir que eu vou revelar isso, ele vai reagir mal. Muito mal. De repente, vi minha mãe não como uma vítima do passado, mas como uma estrategista perigosa. Uma mulher que esperou a vida toda por esse momento. Uma jogadora de xadrez. E o que você vai fazer agora? Ela me olhou nos olhos, fria, e respondeu. Agora, nós vamos ganhar. Eu não queria vencer. Só queria saber quem eu era. Mas, para isso, eu precisava continuar cavando. E eu sabia exatamente com quem precisava falar agora. Meu tio Ernesto. Se o que minha mãe dizia fosse verdade, ele também escondia um segredo. Um que, se viesse à tona, poderia destruir tudo. Encontrar meu tio Ernesto não foi difícil. Todos sabiam onde ele passava a maior parte do tempo. Na oficina de motos que herdou do padrinho, um homem de quem sempre dizia que o tratou melhor do que o próprio pai. Um detalhe no qual eu nunca tinha reparado, até agora. Fui direto, sem avisar. Ele estava sozinho, com as mãos cheias de graxa e um cigarro pendurado no canto da boca. Olha só, se não é o neto deserdado, soltou assim que me viu. Veio brigar pela sua parte? Não, respondi sem rodeios. Vim te fazer uma pergunta. Direta. Ele me olhou com desconfiança, mas não disse nada. Joguei a bomba. É verdade que você também não é filho biológico do vovô? O silêncio caiu como um martelo. Ele jogou o cigarro no chão e o pisou com a bota. Depois, limpou as mãos devagar, como se estivesse se preparando para me dar um soco. Quem te disse isso? Sua irmã. A Laura. Disse, rindo com cinismo. Não. A minha mãe. A mudança no rosto dele foi imediata. Pânico disfarçado de raiva. Aquela maldita língua nunca soube a hora de calar. É verdade. Ele não respondeu. Eu tenho gravações. Menti. Tenho documentos. E se eu falar, você também perde sua parte. Ele se aproximou até ficar a poucos centímetros de mim. E o que você ganha com isso? Quero que todos se calem. Que ninguém reclame nada. Que parem de me fazer sentir um ladrão por só querer saber quem eu sou. Quero paz. E se você colaborar, ninguém vai saber da sua verdade. Ele ficou pensativo. A mandíbula travada. Eu soube aos 19, confessou por fim. Mamãe me contou antes de morrer. Disse que o velho nunca quis me reconhecer, mas aceitou me criar por vergonha. Por honra. E a sua parte na herança?
Não está no meu nome, disse. Está no nome de uma empresa que abri anos atrás. Ele me deixou como bônus por não contar nada. Porque, nessa família, os segredos não são revelados, são comprados. Me virei para sair, mas antes de cruzar a porta, ele disse algo que ficou cravado em mim. Sabe o que é pior do que ser um filho falso numa família dessas? É que, quando descobrem quem você é, te tratam pior do que um inimigo. Não te rejeitam por mentir. Te rejeitam porque não podem mais te usar. Saí da oficina com a cabeça pegando fogo. As peças começaram a se encaixar. Minha mãe não era a única manipuladora. Todos eram. Todos tinham segredos. Laura escondia uma fraude. Ernesto não era filho legítimo. Minha prima Paula estava endividada até o pescoço e sendo chantageada. E eu era o gatilho que podia fazer tudo explodir. Mas então, uma ideia me atingiu com força. E se não foi por acaso que eu fui adotado justamente por essa família? E se minha mãe biológica tivesse escolhido meus pais adotivos não por acaso, mas por outro motivo? Voltei a revisar a carta de Eva. Uma frase que antes não me pareceu importante agora brilhava como um alerta. Te dei em adoção porque queria que tivesse uma vida melhor, com gente que sabia o que significava perder tudo. Gente que sabia o que era perder tudo? O que ela queria dizer com isso? Liguei para Eva, minha mãe biológica. Preciso te ver, falei. É urgente. Porque agora, mais do que nunca, eu sentia que tudo o que estava vivendo não era apenas uma herança maldita. Era uma vingança antiga. Muito mais antiga do que eu imaginava. Nos encontramos no mesmo parque. Desta vez, não houve hesitação, nem silêncios desconfortáveis. Eva, minha mãe biológica, chegou com uma expressão diferente. Já não parecia nervosa. Parecia preparada. O que significa aquela frase da sua carta? Perguntei assim que nos sentamos. Com gente que sabia o que era perder tudo. Ela assentiu devagar. Sabia que aquele momento chegaria. Porque sua mãe adotiva também foi adotada. Fiquei paralisado. O quê? Sim. Descobri anos depois de te entregar. Comecei a investigar. Não conseguia evitar. Fiquei obcecada por saber a quem eu tinha te dado. E encontrei a história dela. Ela também foi entregue em segredo. Abandonada pela mãe biológica. Criada por uma família que nunca a tratou como igual. Minha garganta secou. Eva continuou. Quando me ofereceram a adoção privada, disseram que seria com uma mulher que sabia o valor da maternidade sem sangue. Alguém que entendia o que era não pertencer. Por isso aceitei. Porque pensei que ela te amaria mais do que eu podia. Você sabia que a família dela era essa? Não no começo. Quando descobri quem eles eram, pensei em te procurar. Mas desisti. Achei que, se você estivesse feliz, eu não tinha o direito de arruinar isso. Fiquei olhando o horizonte. O sol começava a cair. Mas dentro de mim, tudo se erguia como um furacão. E por que você acha que ela fez tudo isso? O testamento, a cláusula. Porque ela passou a vida tentando conquistar um lugar numa família que nunca a aceitou de verdade. Nem mesmo depois de se tornar mãe. E quando seu pai morreu, ela ficou sozinha. Sem aliados. Sem defesa. Então ela usou minha adoção como arma? Não. Ela te usou como escudo, corrigiu Eva. Porque você era a única coisa dela que ninguém podia tirar. Nem pelo sangue, nem pela herança. Ela não tentou enganar ninguém. Ela tentou sobreviver. Naquela noite, não consegui parar de pensar nisso. E se toda essa guerra familiar não fosse por dinheiro, mas por validação? E se minha mãe tivesse falsificado aquela cláusula não para excluir os outros, mas para proteger o único vínculo verdadeiro que ela tinha com essa família? E se eu fosse ao mesmo tempo sua vingança e sua salvação? Voltei para casa. Ela me esperava na sala de jantar, em silêncio, como se soubesse que eu havia descoberto tudo. Sentei diante dela. Já sei por que você fez o que fez. Ela não respondeu. Não foi por dinheiro, nem por orgulho. Você fez porque passou a vida tentando provar que fazia parte dessa família. E ninguém te reconheceu. Até que eu cheguei. E então, ela chorou. Pela primeira vez, sem contenção. Como se cada lágrima carregasse décadas de frustração. Eu só queria que você tivesse o que me negaram, sussurrou.
Um lugar onde não precisasse mendigar amor. Um nome que não doesse. Me levantei. Caminhei até ela. E a abracei. Não porque eu aprovasse o que ela fez, mas porque, pela primeira vez em toda essa história, eu entendi a dor por trás das decisões dela. Mas a história não termina aí. Porque no dia seguinte, recebi uma ligação do tabelião. David, disse ele. Existe uma segunda carta no testamento. Foi encontrada dentro de um cofre do seu avô. E está endereçada a você. Uma carta que ninguém tinha lido até então. Uma carta que, segundo ele, mudaria tudo. Recebi a carta em mãos, dentro de um envelope amarelo com o selo do cartório. Estava amassada, com as pontas gastas. O papel, amarelado. Dava para ver que não era recente. Tinha meu nome escrito à mão. Somente o meu nome. Sentei no meu quarto. Respirei fundo. Abri. A letra era do meu avô. Sem dúvidas. David, se você está lendo isso, é porque o tempo fez seu trabalho e a verdade finalmente veio à tona. Não sei em que condições essa carta chegou até você. Não sei se te entregaram com gentileza, ou se você teve que lutar para tê-la. Mas se chegou até aqui, quero te dizer algo muito claro. Sempre soube que você não era meu neto biológico. Mas eu não precisava de um teste de DNA para saber quem você era. Eu vi no seu olhar, na forma como tratava sua mãe, na paciência que tinha com todos. Você era diferente. Era melhor. Te aceitei como neto desde o dia em que seu pai te levou para casa. Não por obrigação, mas porque, quando te vi nos braços da minha filha, entendi que ela finalmente tinha algo que ninguém poderia tirar dela. Não assinei nenhum documento para te excluir, porque não quis. Quis deixar essa parte em aberto, para que, se algum dia as coisas se complicassem, você pudesse decidir quem você é. Mas, caso alguém duvidasse, deixei isto. Dentro do cofre há um contrato legal, assinado por mim, onde te nomeio herdeiro da casa principal e do terreno na Galícia. Ninguém sabe disso. Ninguém deve saber. Até que você leia esta carta. Por que fiz isso? Porque, apesar de tudo, você foi o único que nunca me olhou com interesse. E porque eu sabia que no dia em que descobrisse quem era, usaria isso com sabedoria. Meus olhos se encheram de lágrimas. A casa principal. O terreno da Galícia. 2 dos bens mais valiosos da família. E não estavam no testamento que todos disputavam. Porque estavam reservados. Para mim. Em segredo. Guardei a carta. Não contei a ninguém. Ainda. Naquela mesma semana, foi convocada uma segunda reunião familiar. Desta vez, para confirmar o encerramento oficial do processo de herança. Todos chegaram com seus documentos, seus testes de DNA, seus sorrisos falsos. Quando o tabelião anunciou que o cofre continha uma nova disposição particular, todos se enrijeceram. Está endereçada apenas a David, disse ele. Os demais bufaram, protestaram, murmuraram. Eu me levantei. Não vou ler em voz alta. Só direi isto. Não me interessa o que cada um recebeu. Não quero brigar. Não quero dividir nada. Mas a partir de hoje, sou o dono legal da casa principal e do terreno na Galícia. Silêncio. Tenso. O tipo de silêncio que faz tremer paredes. Como assim? Disparou minha tia Laura. Porque foi isso que o vovô quis, respondi. E porque nem tudo que importa está num testamento escrito por conveniência. Ernesto me olhou com respeito. Paula baixou a cabeça. Laura, bem, ela foi embora sem dizer uma palavra. Minha mãe, por outro lado, sorriu. Pela primeira vez em anos, com paz. Hoje se passaram 6 meses. Não reivindiquei mais nada. Não quis vinganças, nem acertos. Só queria saber quem eu era. E agora eu sei. Sou filho de 2 mulheres corajosas, uma que me deu a vida, e outra que me ensinou a lutar por ela. Não sou neto de sangue, mas sou neto de legado. E essa herança, a verdadeira, não se divide em dinheiro. Se conquista com história. E essa foi a minha. Inscreva-se se quiser saber como essa história teria terminado, se ele nunca tivesse aberto aquela carta. Porque às vezes, o que você não sabe, é exatamente o que pode te salvar.